Beyblades com várias performances diferentes, com alterações de modos e tudo mais, não é novidade na franquia. Isso existe desde o começo. Mas Spriggan é uma linha de produtos de Beyblade que começou em Beyblade Burst e teve como objetivo, com o decorrer do tempo, adquirir mais e mais modos diferentes, performances cada vez melhores, e sempre teve como foco ser o Beyblade de equilíbrio definitivo, ou seja, ter características de todos os outros 3 modos em um único Beyblade. E com essa versão, o Astral Spriggan, a Takara Tomy simplesmente se superou e nos surpreendeu demais. Hoje eu vou tirar da embalagem esse que é um dos produtos mais aguardados e mais interessantes que a Takara Tomy já lançou, é o B188, um set muito especial com o Astral Spriggan como principal componente dele, sendo um produto oficial da Takara Tomy, e claro, é sempre muito bom rever o Shu em uma embalagem de Beyblade Burst. Na parte de trás da embalagem nós conseguimos observar os detalhes de cada uma das peças, cada um dos componentes que vem, afinal esse é um set bastante diferente. Ele vem com 2 layers, 3 discs e 4 drivers. E a promessa desse set é muito interessante, porque com todos os componentes dele nós podemos fazer 600 combinações diferentes de Beyblade, entre alterações de modos e tudo mais. E esses são todos os componentes que vem na embalagem. Como eu disse, nós temos 2 layers, temos aqui a S-Gear, 3 discs e 4 drivers e também uma ferramenta extra. Eu vou falar peça por peça e vamos começar, é claro, a partir do Belial, que vem num recolor em azul e dourado muito bonito. E Belial é o primeiro DB Core lançado do sistema Dynamite Battle. Ele possui dentinhos bem tranquilos, ele tem uma trava boa para um tipo de ataque que ele é. Não tem nenhuma mecânica específica, as mecânicas vieram um pouco depois, então ele é apenas um DB Core que gira exclusivamente à direita e tem travas muito boas para que você consiga fazer alguns combos de ataque, porque afinal de contas ele segura bem os bursts. O que dá para perceber com o tempo é que as travinhas dos DB Cores vão se entortando levemente com o tempo, e é por isso que nós vemos tantos Belials e Ragnaroks sendo lançados e relançados, isso porque o plástico utilizado é um pouquinho diferente, então a tendência é que os dentinhos se desgastem. Ele vem com uma Armor incrivelmente linda, Armor 2 com uma pintura em azul metálico e adesivos em rosa, fazem uma combinação de cores muito linda. E esse é o componente de metal do layer, e é ele que vai trabalhar a distribuição de peso e também é ele que determina se o Beyblade está no modo High ou no modo Low. A Armor 2 possui 2 pontos específicos onde o peso é mais distribuído, então ele vai ter essas 2 extremidades aqui, fazendo com que a rotação do Beyblade seja um pouco mais equilibrada. Como eu disse, é uma parte inteiramente de metal e aqui veio numa pintura muito bonita, uma armor bem exclusiva desse set. Para quem não conseguiu um Cyclone no Random Booster volume 25, esse set é essencial. Considerando que essa daqui é uma Blade muito boa para combos de contra-ataque e de resistência, é uma peça fundamental para combos competitivos. Lembrando que o Cyclone possui pontos de impacto bem altos, como a gente consegue observar aqui, ele tem um ataque poderoso, por isso ele é bom para contra-ataque, ao mesmo tempo que ele tem essas asinhas que se expandem quando você gira o Beyblade rápido. Isso vai ajudar a equilibrar melhor o Beyblade, então você soma isso com a Armor 2 ou outra Armor que seja bem equilibrada e você tem aí uma boa estratégia de um combo bem estável para contra-ataque e até mesmo para resistência. Lembrando que essa é uma Armor que gira exclusivamente à direita, portanto somente DB Cores que giram à direita podem ser encaixados nela. Ainda que ela não seja tão pesada assim, ela possui uma mecânica clássica dos Ragnaroks e, como já disse, um contra-ataque bem interessante. Além disso, vem nessa cor azul que pode combinar bastante com o DB Core do Valkyrie, e nós sabemos que tem combos aí com o Cyclone e o Valkyrie que dão muito certo. Seguindo para ele, o tão aguardado Spriggan. Esse é o DB Core definitivo do Spriggan, num design excelente, e a gente percebe várias coisas legais, várias referências às outras versões do Spriggan, e dessa vez, e acredito que pela primeira vez, um Spriggan na horizontal, assim como o Valkyrie também foi. A mecânica do DB Core do Spriggan é ser compatível com blades que giram à direita e também com blades que giram à esquerda, como já é de costume desde o Legend Spriggan ele girar para ambas as direções. Na parte de baixo a gente vê que, um A1, caramba, que sorte!
A gente observa dentinhos muito semelhantes ao Legend, ao Spriggan Hackien e todos esses que já foram lançados anteriormente, e aqui a mecânica para conseguir alterar os modos. Porém, a alteração de modos do Spriggan dessa vez é um pouquinho específica. Você precisa desse componente extra que vem nesse set, que nada mais é do que um pegador de uma daquelas cremalheiras que vinha junto com o Legend e também com o Spriggan Hackien. Você tem aqui esse encaixe que você vai colocar no seu DB Core. Mas para que esse encaixe aconteça de uma maneira adequada, você precisa primeiro travar essas abinhas brancas aqui para cima e para baixo. Agora sim, a ferramenta vai caber. Observe que esse DB Core está girando à esquerda, porque esse pequeno indicador aqui está no lado do L, que significa left. Então, para que você altere o modo, você precisa encaixar dessa maneira aqui, e então girar a ferramenta até ouvir um clique, e agora sim ele está girando à direita. Então é importante você lembrar o sentido de rotação para que você consiga encaixar o DB Core. Outro elemento legal é essa parte em branco aqui que você observa. Quando você altera o modo, ela vai se mexer e a outra parte vai se elevar exatamente para que você encaixe certinho o DB Core nas bases adequadas. Você não pode simplesmente encaixar, você tem que alterar o modo, porque assim você vai conseguir encaixar o lançador e fazer com que toda a mecânica do Beyblade funcione perfeitamente. Então, após escolhido o modo que ele vai girar, você só destrava para conseguir encaixar na sua Blade novamente. Outro detalhe bem legal é esse Szinho ali dentro, nessa parte circular no centro do DB Core. Esse é o design clássico do Spriggan. Ele vem com a Armor 0 e só de pegar ela na mão a gente já sente que é uma Armor bem mais pesada do que as outras. Ela é bastante circular, como a gente consegue observar. Não tem um design que dificulte a aerodinâmica do Beyblade, exatamente pela sua simplicidade, o que torna essa uma Armor extremamente equilibrada, porque o peso dela é igualmente distribuído nas duas partes, nas duas extremidades dela. Como eu já disse anteriormente, a Armor é um componente inteiro de metal, e você observa aqui que ela é bem equilibrada, e é ela responsável por determinar o modo High e o modo Low dos Beyblades Dynamite Battle. E eu acredito que essa Armor aqui tenha muito potencial competitivo exatamente por ser mais pesada. Seguimos para Blade Astral, e essa Blade possui tanta coisa para comentar, porque Spriggan sempre foi um Beyblade cheio de detalhes e cheio de mecânicas, cheio de diferentes modos e diferentes materiais. Portanto, Astral Spriggan não seria diferente. Aqui nós temos Astral no modo de giro à esquerda, e a gente comprova isso observando aqui o L, que indica giro à esquerda, também as setinhas. Isso significa que girando à esquerda você tem essa configuração, ele vai girar nesse sentido aqui, e você também observa que ele tem essas partes em branco aqui. Essas partes em branco nada mais são do que borracha, lembrando muito o Spriggan Hackien, que possuía borracha no seu layer também, nesse mesmo desenho em branco. A ideia aqui é que esses componentes de borracha consigam equalizar a rotação mais eficientemente, contudo o design de modo geral do Astral Spriggan é bastante agressivo, como você pode observar. É um design que lembra bastante o Chosetsu Spriggan, que é mais agressivo e você consegue utilizar para contra-ataques de forma extremamente eficiente. É um excelente Blade para que você tenha no modo de giro à esquerda, para que você consiga não apenas dar golpes muito fortes, você observa pontos aqui bem poderosos, mas ele também tem componentes de borracha que vão ajudar na equalização de rotação. Se o DB Core do Spriggan gira para ambas as direções, então o Astral também faz isso. Nos mesmos moldes do World, você apenas vira aqui e tem a outra configuração de giro, dessa vez à direita, indicado pelo R que está aqui. O giro à direita do Astral lembra bastante o Legend Spriggan pelas cores em preto, mas não apenas isso, ele possui também um material diferente. Enquanto no giro à esquerda ele possui um componente de borracha, no giro à direita ele possui componentes de metal, que são esses componentes que lembram um S aqui. São pecinhas de metal pequenas, mas que fazem uma grande diferença, porque a distribuição de peso vai ficar um pouquinho diferente e eles ficam próximos de um ponto de impacto bem forte aqui embaixo. Dá para observar que, claro, seguindo o mesmo design do giro à esquerda, temos aqui uma agressividade bem grande nesse Blade, considerando que o Spriggan vai bater bem forte, o que lembra bastante também, como já disse, o Legend, que batia forte demais com giro à esquerda. Muito legal essa combinação, dessa vez aqui com giro à direita, mais uma vez, ele tem um potencial ofensivo bem grande. Mas uma das coisas que mais me impressionaram no Astral é como a Takara Tomy trabalhou
a verticalidade desse Beyblade, porque olhando de cima ele é muito bonito, tudo mais, ele tem um design agressivo, mas quando você coloca ele de lado é onde a magia acontece de fato. Observe que com o giro à esquerda você tem aqui uma espécie de upper, bem de leve, considerando também a parte da borracha que vai ficar para cima, então ele vai girar nesse sentido e vai atacar o oponente entrando embaixo do oponente dessa forma. Então esse é o giro à esquerda. O giro à direita, quando você coloca nessa configuração, ele vai girar para essa direção, e observe que interessante, ele vai trabalhar agora com Smash Attacks, porque ele vai atacar o oponente meio de cima e vai fazer com que o oponente se desequilibre e caia. Ele tem uma configuração diferente graças ao seu design, e isso é o que mais me chamou a atenção no Astral. Que Blade fantástica! Seguindo para os discs presentes nesse set, nós temos um Nexus muito conveniente, porque o set também vem com a S-Gear para encaixar no Nexus. Então se você ainda não tem um Belial, você vai ter pelo menos o disc para você testar a mecânica da nova Gear do Belial. Interessante, nós já conhecemos o Nexus, ele possui um design próprio para o sistema Dynamite Battle, por isso ele é um pouco mais alto que os demais discs, compatível com o modo Low dos Beyblades Dynamite Battle. Ele intercala 4 lâminas baixas e 4 lâminas mais altas, para fazer com que o ar passe por entre elas, e ele tenha uma estabilidade de giro já comprovada em várias batalhas utilizando o Belial, que definitivamente é um Beyblade estranhamente equilibrado para um tipo de ataque. O Nexus faz parte dessa estabilidade toda e é um disc bem interessante, ainda que não seja um dos mais pesados. E também quando ele raspa no chão da arena pode ser um problema, porque ele tem um formato um pouquinho mais quadrado na parte de baixo, e isso vai fazer com que ele pare de girar muito rápido. Ainda assim, é um disc muito bom e muito eficiente para ataque devido ao seu peso, mesmo que não seja, de novo, um dos mais pesados. Esse é um daqueles discs que existem para a gente guardar na coleção e não querer gastar muito ele não. Temos uma edição especial do Blitz, que veio lá no Slash Valkyrie em GT. E é um Blitz, como nós já conhecemos, ele tem as abinhas. 3 abinhas que quando o Beyblade gira rápido elas se elevam, e além disso ele vem numa cor muito bonita, com uma pintura dourada, e a parte de baixo a gente observa ele tem um plástico azul translúcido muito bonito, combinando demais. Blitz é um disc que hoje em dia não é utilizado com muita frequência, dificilmente você vai ver combos com esse disc, mas ainda assim, como eu disse, ele é excelente para coleção, e se você encontrar um combo bom com ele, você tem muita sorte. Lembrando que ele encaixa muito bem em bases como Judgment, por exemplo, que travam, considerando que ele tem a camada de tinta que vai segurar um pouquinho mais e dificultar o Burst Finish. Se comparado com o Nexus, você vê que ele é muito mais baixinho, então ele é compatível apenas com o modo High nos layers de Dynamite Battle. E aí nós temos o novo disc, o disc do Astral Spriggan. Esse daqui é o Over, e o Over tem como descrição um formato simples e que ajuda bastante no equilíbrio do Beyblade. Over lembra bastante o desenho do Disc Zero, que veio no Spriggan Requiem, e nós podemos observar a semelhança claramente. Porém, ele é adaptado para o sistema Dynamite Battle, sendo um disc mais alto como o Nexus também, então ele é compatível com o modo Low e com o modo High dos layers Dynamite Battle. Além disso, mais uma peça que só de pegar a gente sente que ele é extremamente pesado. Se comparado com o Nexus, dá pra sentir, não precisa nem de uma balança, ele é um disc muito pesado mesmo. E a sua forma circular super simples é um problema pro competitivo, porque quando nós observamos a parte de baixo, dá pra ver claramente que ele é muito lisinho, e isso vai ajudar demais no Life After Death, talvez até mais do que o Giga, que é um dos mais utilizados pro competitivo. O fato do Over ser bem lisinho na parte de baixo faz com que ele ajude bastante o combo que você está utilizando, e se ele raspar na arena, ou ele vai dar muito menos fricção com o chão da arena, ou ele vai ajudar no Life After Death, considerando a forma simples dele. Um disc bastante perigoso e que com certeza vai ser muito utilizado no competitivo. Chegando na parte dos drivers, nós temos já um lançamento bem esquisito, temos um Wave Dash. Wave é um driver curioso que eu gosto bastante de utilizar, mas ele é bastante alto, como a gente sabe. O Wave possui várias formas no seu design, sendo uma delas a principal aqui, a sua ponta, que possui uma pequena elevação, e essa elevação faz com que ele tenha um movimento não tão agressivo assim, mas se ele for para a borda da arena, ele traz outros degraus. Aqui onde você observa, ele vai pegar na borda da arena e vai
tentar ser um pouco mais ágil. Além disso, ele possui esse anel em volta dele, que não é de giro livre, é um componente preso, mas é um anel que pode ajudar no Life After Death se o Beyblade desequilibrar demais. Ele é bastante liso, mas ainda assim não ajuda tanto o Beyblade, porque afinal de contas ele é um driver bastante alto, com tendência de desequilibrar um pouco fácil, e esse anel de plástico em volta dele pode ajudar o Beyblade no final da batalha, mas nem sempre é tão eficiente assim. O Wave é interessante caso você queira atacar o oponente de cima. E lembrando, ele é um driver dash, como a gente observa aqui, então ele tem esse componente em vermelho na trava dele, e dentro uma mola dourada bastante reforçada, o que dificulta o burst finish. E isso é muito bom, porque o Wave original não era tão reforçado assim, agora nós temos uma versão um pouquinho melhor do driver Wave para quem gosta de utilizar ele em alguns combos. Seguindo para o Metal Survive, e esse daqui é um driver bastante perigoso, e eu não tô me referindo apenas às travas de metal não, esse daqui é um Survive, cara, é um driver de resistência. Observe bem que ele tem a ponta de um Survive normal, uma ponta de resistência, ainda que não seja tão larga, é uma ponta mais fina que mantém o Beyblade girando por mais tempo, então ele é um driver de resistência. O que a Takara Tomy fez foi adicionar aqui um componente de metal na parte de cima, para que o peso do Beyblade seja concentrado mais no centro da sua estrutura, e também travas de metal que a gente sabe, pode acabar danificando os dentinhos dos nossos DB Cores e layers de modo geral. Mas mais do que isso, ele possui uma mola reforçada ali dentro, a mesma mola que nós vemos nos drivers Dash. Ou seja, esse daqui é um driver de resistência com a mola de um driver Dash. E aí que tá o perigo, porque você pode usar Beyblades com uma performance de resistência, ainda que não seja uma das melhores, com uma mola reforçada. É claro que a Takara Tomy sabe do problema da trava de metal aqui na parte de cima, portanto, esses dentinhos aqui que são responsáveis por travar nos dentinhos do layer do Beyblade foram consideravelmente reduzidos. Dá para perceber a diferença do Wave Dash, que tem aqui a trava dele um pouquinho mais alta, e do Metal Survive, que tem a travinha muito mais baixa. Ainda assim, com a travinha mais baixa, ele dá uma raspada, ele pode dar uma desgastada nos dentinhos dos DB Cores, de modo geral. O próximo também é um driver com trava de metal e é bastante interessante, porque afinal de contas nós já tínhamos o Extreme Dash, que é uma peça bastante difícil de conseguir. Dessa vez nós temos o Metal Extreme. Seguindo aqui a mesma ideia, ele tem o componente de metal nas travas, e esse componente de metal vai centralizar o peso do Beyblade e deixar o Beyblade talvez um pouco mais estável. Ele possui a mola reforçada ali dentro, uma molinha de drivers Dash, que vai dificultar o burst finish sim. E por fim, ele é um Extreme, como nós já conhecemos. O Extreme tem uma ponta plana de borracha com uma excelente aderência no chão da arena, a fricção é muito alta e faz com que ele tenha um padrão de movimento ofensivo bem grande e bastante satisfatório quando a gente aprende a lançar o Extreme. Além disso, ele é perigoso exatamente porque nós vamos usar esse tipo de driver em um combo mais agressivo. Ele vai receber recuos e as travas de metal com certeza vão desgastar os dentinhos dos Beyblades. Então, mais uma vez, tome bastante cuidado ao utilizar esses drivers com trava de metal. E por fim, nós temos o driver do Astral Spriggan, um driver muito interessante e um daqueles que a gente não esperava ver tão cedo. Esse daqui é o 4. Sim, o nome dele é 4 mesmo. E ele possui 4 pontas diferentes, daí o nome. Além disso, ele não é uma versão Dash ou uma versão Metal, ele é uma versão comum. A mola interna dele é uma mola comum, e as travas dele também são comuns. O importante é que esse driver aqui possui 4 pontas diferentes. E não apenas isso, ele é tão alto quanto um Wave. Então ele pode desequilibrar o Beyblade, ao mesmo tempo que se você utilizar bem ele, você consegue uma performance bem interessante. Ele possui 4 pontas e não apenas isso, ele possui materiais diferentes nas suas pontas. Ele veio com uma ponta já definida aqui, a ponta que lembra bastante um Unite, que é o driver que veio no Storm Spriggan, um dos meus preferidos, aliás. Ele possui aqui uma pontinha aqui no centro, ela é plástica e um pouco afiada, então ela vai resistir bastante, vai ficar numa postura de resistência, mas se for mais para a borda da arena, ele tem uma capa em volta dela que é uma capinha de borracha e vai fazer com que ele tenha um padrão de contra-ataque bem agressivo para cima do oponente, ou talvez até um padrão de stall, que é muito interessante também. Para você alterar os modos desse driver, você precisa encontrar nele essa parte aqui, que é tipo uma pequena alavanca em duas extremidades do driver. Aí você vai puxar elas para baixo assim.
Depois de fazer isso, você pode observar as outras pontas disponíveis. Seguindo para a próxima que nós temos aqui, é uma ponta de metal. Então ele tem componentes de borracha e componentes de metal nas suas pontas. Essa daqui é uma ponta que lembra bastante um Orbit Metal e também lembra muito a pontinha do Yard Metal, porque é uma bolinha de metal que gira 360 graus, exatamente como a gente tem nesses dois drivers que eu já citei. Ela é bem macia e é uma ponta de defesa, uma bolinha de defesa que vai correr um pouquinho pela arena, mas vai resistir bastante no centro da arena depois. Interessante a configuração aqui de nós termos uma ponta de metal. A próxima ponta é uma ponta de borracha, mais uma vez, que lembra bastante um Extreme. Ela é levemente diferente porque o Extreme tem meio que um furinho no meio e aqui essa ponta não tem. Mas é uma ponta plana de borracha e que vai ter um padrão bastante agressivo na arena, o que é bem interessante. Eu tô bem curioso para ver como essa pontinha vai se sair, afinal de contas ela tem exatamente o mesmo diâmetro de um Extreme. E por fim, a última ponta, que também é muito interessante, é uma ponta de metal que lembra bastante um Wedge, ao mesmo tempo que lembra bastante um Survive, só que de metal. Sabemos que o metal tem menos fricção com a arena, então isso vai fazer com que o Beyblade seja mais resistente, ele consiga ficar mais tempo no centro da arena girando. Depois de você escolher o modo que você quer, suponhamos que você quer deixar no modo de resistência, você precisa fazer como no driver Zeta e apertar ele para baixo. Assim ele vai estar preso e tranquilo para você lançar. E é quando a gente trava no modo de ataque, a gente observa que a ponta de borracha ela existe ali, mas ela tem duas estruturas em volta dela, que são meio que umas proteções, e talvez isso aqui raspe na arena e não ajude bastante o modo de ataque. Mesmo assim, tô curioso para testar e ver como ele vai se sair. Outro ponto interessante é a disposição dos materiais na ponta dele. Você observa que ele está em formato de cruz. Então, quando você tem uma ponta de borracha, você vai ter as duas pontas de metal nas extremidades para que o Beyblade tenha um giro mais agressivo, para que ele distribua melhor o peso na hora de girar. Já quando você tem uma ponta de metal, ele vai ter um metal na vertical e isso vai fazer com que o Beyblade seja mais equilibrado, dando uma distribuição de peso melhor para que o Beyblade tenha menos movimento. Considerando as pontas de resistência e defesa, é uma distribuição de peso muito inteligente por parte da Takara Tomy. E não é permitido deixar ele com a ponta solta para que você altere de modos magicamente durante a batalha. Isso não existe e não é permitido. Ufa, depois de tantas peças, tantas explicações, a gente pode ir então para a montagem dos Beyblades e eu quero começar com o Cyclone Belial. Lembrando que nós definimos primeiramente os modos do layer, se ele vai ficar no modo low ou no modo high. Se você deixar a armadura aqui na parte de cima, então você vai ter o modo high. Isso porque o peso do Beyblade vai estar distribuído na parte de cima do layer, isso vai fazer com que ele fique levemente desequilibrado e tenha uma performance diferente. Esse também é um modo compatível com todos os discs de Beyblade Burst, exceto os Limit Break, e aí você tem uma compatibilidade muito grande de peças para combos. Já se você colocar a Armor na parte de baixo, você observa que ele vai estar então no modo low, porque o peso vai estar distribuído na parte de baixo do layer, e isso faz com que o Beyblade tenha mais equilíbrio e seja compatível apenas com os discs Dynamite Battle que são mais altos. Os Limit Break não são compatíveis com esse modo, eles são compatíveis exclusivamente com o sistema Limit Break. Então suponhamos que eu quero deixar aqui no modo low, eu pego o meu Belial e encaixo aqui na parte de cima. Eu não posso esquecer de travar aqui essas partes em branco. E agora eu tenho o Cyclone Belial 2. Muito bonita a combinação de cores, vamos falar a verdade. Aí eu vou pegar, por exemplo, um Nexus. E eu vou pegar o Wave Dash. Não estou muito afim de utilizar um driver de metal nos dentinhos do Belial agora. São travas bem fortes, como disse, o Belial tem dentinhos fortes e o Wave também é um driver dash, então ele vai ter uma trava bem forte. Temos aqui, portanto, o Cyclone Belial Nexus Wave 2, um combo que eu não sei se dá muito certo, mas eu achei bonito deixar nessa configuração aqui. Vamos para o Spriggan e aqui a gente precisa definir várias coisas. O Spriggan tem muitos modos diferentes. Lembrando, você pode deixar girando à esquerda no modo High, e então você coloca o DB Core na parte de baixo, ou você pode definir de giro à esquerda no modo Low, com o DB Core encaixado na parte de cima.
Você também pode definir de giro à direita no modo High e colocando o DB Core do Spriggan na parte de baixo. É claro, lembre-se de configurar o seu DB Core para o giro à direita, se você for fazer isso. Ou você também pode encaixar no modo Low com o giro à direita. E aí você tem também outra configuração do Spriggan. Então, só no Layer você já tem 4 modos diferentes. Eu vou colocar no modo Low de giro à esquerda. Lembrando que é importante travar aqui, para que você consiga encaixar o disc e o driver. Então esse daqui é o modo Low de giro à esquerda. Em seguida nós encaixamos o disc e travamos com o driver 4. As travas do Spriggan são bem ok, dá pra ver que se ele receber um recuo muito grande, ele pode eclodir com certa facilidade. Isso me deixa muito feliz, porque afinal de contas o Spriggan sempre foi muito poderoso, e eu acho que com tantos modos assim, é bom que ele ecloda com certa facilidade também. Você percebeu a quantidade de modos diferentes que o Spriggan tem? Se você somar todas as pontas do Driver 4 e todos os modos que o Layer dele oferece, você tem aqui 16 modos exclusivos somente para o Astral Spriggan no combo padrão. 16 modos em um único Beyblade, é o que eu quis dizer lá no comecinho do vídeo quando disse que a Takara Tomy atingiu um novo nível, e aqui nós temos o Astral Spriggan em sua total glória, com seus 16 modos possíveis. E depois de montar 2 combos completos, você ainda fica com um disc e 2 drivers extras para você aí montar vários combos diferentes. Lembrando, esse é um set que permite 600 possibilidades de combos diferentes entre todos os modos de todas as peças. É um set insano. Mas ainda não acabou. Não acabou porque nós ainda temos uma melhoria para o nosso Dynamite Belial. Temos mais uma Gear exclusiva para ele. E aqui nós temos a S-Gear que vem nesse set e é mais uma melhoria para o nosso protagonista aqui. Nós já temos uma melhoria para o Layer, que é a F-Gear, que veio com o Fafnir e acrescenta pontos de borracha. Nós já temos uma melhoria para o Driver, que é a V-Gear, que acrescenta um peso extra no driver e dá um padrão interessante e um formato interessante para ele também, talvez ajudando com Life After Death em alguns momentos. E agora chegou a vez do Disc receber uma melhoria com a S-Gear. E a S-Gear é incrivelmente interessante porque você vai encaixar no Nexus, e por isso é muito bom esse set ter vindo com Nexus, porque ele tem 2 modos diferentes. Você observa que tem uma espécie de entrada aqui um pouquinho retangular. Essas entradas aqui você vai encaixar na parte menor, nas asinhas menores do Nexus. Sendo assim, você vai encaixar dessa maneira aqui. E agora que você encaixou no disc, você vê que ele fica enorme, mas não apenas isso, ele está no modo de defesa. Ele tem um componente de giro livre no seu disc agora. E esse componente de giro livre pode ajudar com Life After Death, pode ajudar com defesa e várias outras estratégias que você possa utilizar. É muito interessante o Nexus ter esse tipo de mecânica, porque agora isso vai ajudar bastante o Belial. Além de tudo, ele é bastante extenso, dá para ver o tamanho que fica esse disc com esse componente extra. Ao remover a S-Gear e virar ela do outro lado, você vai encaixar na mesma ideia, vai pegar aquelas aberturas e colocar aqui nas asinhas menores do Nexus. Depois de encaixado no outro modo, virando a S-Gear, você tem aqui um Nexus dessa vez travado, ele não tem o giro livre e aqui você vai ter vários modos de contra-ataque, porque observe o formato da S-Gear, ela tem pontas muito agressivas que se o Beyblade vier de baixo vai receber um recuo muito grande e vai levar uma pancada bem forte, considerando que agora ele não tá com o giro livre. Então é um componente interessante que oferece 2 modos para o Disc Nexus, 3 se você considerar não utilizar a S-Gear, então esse é um disc que tem 3 modos diferentes e aqui nós temos mais uma melhoria para o nosso Dynamite Belial. Sendo assim, esse monstro está ficando cada vez mais pesado e cada vez mais forte e nós temos aqui o Dynamite Belial Third Gear. Olha o tamanho que tá esse cara, olha a extensão da S-Gear, ela quase ultrapassa o nível do Layer e isso vai causar vários danos nos oponentes considerando se tá no giro livre ou não. Até porque o modo de giro livre pode ajudar bastante o Beyblade no final da batalha, como eu já disse anteriormente, e é um componente interessantíssimo de ter no Dynamite Belial. Então tem mais um equipamento para ele aqui.
Então, não apenas pelo Astral Spriggan vir com 16 modos diferentes e com todas as peças novas e incrível, simplesmente sensacional. Esse é um Beyblade que vale muito e ele vem num set extremamente rico, cheio de peças pra gente fazer vários combos diferentes. É um set que eu definitivamente recomendo muito, exatamente porque ele vai trabalhar a sua criatividade com combos e também vem com uma melhoria pro Dynamite Belial. Agora, vamos para a arena testar como o Spriggan se comporta com seus modos diferentes e fazer algumas batalhas. O primeiro oponente, é claro, vai ser o Cyclone Belial Nexus Wave Dash 2, o mesmo que veio no set que eu montei no vídeo, e ele vai estar no modo low, girando à esquerda com a ponta de equilíbrio. Vamos ver como o Spriggan vai se sair. Tá mais equilibrado, não pegou nenhum... Uou, lindo contra-ataque ali. Quase jogou o Belial pra fora. Eu ia falar que ele não pegou nenhum padrão mais agressivo logo no começo da batalha, mas dá pra ver que ele tá bem equilibrado, ainda que a ponta de borracha tenha atrapalhado um pouquinho no começo e por isso ele perde um pouco a resistência. Mesmo assim eu acho que ele vence, hein? Alterei o Spriggan pro modo de ataque. Uou! Olha essas investidas, mano, que da hora. Ficou um pouquinho preso na borda, mas logo vai pra cima e mandou o adversário pra fora com vontade, hein? Da hora demais! O próximo adversário é o Cyclone Ragnarok no combo padrão. Vou colocar agora o Spriggan girando à direita no modo low com a ponta de ataque. Uou! Quase mandou o Ragnarok pra fora. Mais uma vez, caramba, o Spriggan bate muito forte, cara. Olha só que investida bonita. O Ragnarok já perdeu o equilíbrio, mas o Spriggan também tá com pouquíssima resistência. E o Ragnarok cai e o Spriggan vence mesmo no modo de ataque. Incrível. Agora eu coloquei o Spriggan no modo de equilíbrio. Uou! Excelente investida e agora os dois no centro da arena, vamos ver quem desequilibra quem. Spriggan no modo mais equilibrado tem um pouco de resistência, mas eu não sei se o suficiente em comparação ao Never. Se bem que o Spriggan conseguiu inclinar e o Cyclone de um jeito insano, hein? E acabou com a resistência dele. Uou! Ok. Próximo adversário vai ser o Roar Bahamut, também no combo padrão, e o Spriggan vai estar girando à esquerda com a ponta de resistência no modo low. Uau! Vamos ver como o Bahamut vai se defender dos golpes do Spriggan, que está no modo de resistência agora. Vamos ver se o Spriggan vai ter mais resistência mesmo, ou se o Bahamut vai desequilibrar ele, como já fez, hein? Bahamut também é sacanagem, é muito bom. Nossa, por muito pouco, por Life After Death, Bahamut leva. Então vamos colocar o Spriggan no modo de equilíbrio. Spriggan acelera bastante no começo da batalha, mas não sei se vai ser o suficiente para ganhar na resistência do Bahamut. Se bem que ele dá bons golpes logo no começo. E consegue inclinar o Bahamut, maravilhoso, se aproveitando do formato do layer que eu falei pra vocês. O próximo adversário é o Fafnir, também no combo padrão, e o Spriggan com a ponta de ataque girando à esquerda no modo low. Uou, olha essas investidas do Spriggan, agora é borracha contra borracha praticamente. Quase joga o Fafnir pra fora, o Fafnir já começa a perder bastante seu equilíbrio, o Spriggan continua mantendo o giro. Caramba, era uma ponta de ataque, mano. Vamos ver como ele se sai com a ponta de equilíbrio agora. Uou, lá vai o Spriggan. Acelerando na borda sempre que possível, logo ele se centraliza por causa da ponta de equilíbrio. Vamos ver se ele vai conseguir derrubar o Fafnir mais uma vez. Fafnir começa a cair e já era. Interessante. O último adversário vai ser o Dynamite Belial no combo padrão com Third Gear. Lembrando que ele está com giro livre aqui no Nexus.
O Spriggan vai estar no modo low, girando à esquerda com a ponta de ataque. Spriggan na borda, perigoso para ele. Um toquezinho no Spriggan e o Belial vai pra fora, incrível. Pro segundo round, Spriggan no modo low girando à direita com a ponta de defesa e o Belial com o Nexus travado. Vamos lá. O Spriggan vai pra cima, Belial circulando bastante ali perto do centro da arena. Algum contato acontece. Belial é bem estável também, Spriggan começa a inclinar bastante, vamos ver se a ponta de defesa do Spriggan vai fazer alguma coisa. Parece que o Nexus raspou na arena e o Spriggan vence na resistência. Cara, o Spriggan tem tantos modos que dá pra ficar um dia inteiro testando ele sem cansar e sem repetir muitas batalhas. Eu acho muito da hora como ele foi construído e todos os modos que ele possui são insanos. Fiquei muito feliz em ver que muitas das habilidades dele funcionam sim e que o Driver 4 é excelente nos 4 modos que ele possui. É um driver extremamente versátil que possui muita mobilidade, possui muitas opções diferentes. É claro, ele não é muito bom em Life After Death, mas ele consegue fazer muito bem o que ele promete. No fim das contas, o set do Astral Spriggan é extremamente recomendado se você quer boas peças para o competitivo e se você quer uma infinidade de combinações diferentes para que você consiga se divertir bastante e treinar e também aproveitar e testar combos excelentes. Muito divertido e é um Spriggan, é claro, é essencial para a coleção de qualquer um caso seja colecionador. Espero que você tenha curtido esse vídeo, então não esquece de deixar um gostei e até a próxima!